Olá, eu sou o Matias e sejam bem-vindos ao meu cemitério de ideias. Há muito tempo que eu não gravo coisas para o YouTube, mas hoje eu queria falar sobre os 3 livros que eu li em novembro. Ok, não, porque porque este fim de semana foi tipo a Black Friday, mas tem sido a Black Friday todos os últimos fins de semana. Esta sexta-feira foi a Black Friday, só que a Black Friday tem sido todas as sextas-feiras nas últimas 3 semanas. Tipo, literalmente nas últimas 3 semanas, todos os dias que vais ao centro comercial ou qualquer sítio, tens tipo Black Friday, ao ponto em que eu nem sabia quando é que era realmente a Black Friday, porque supostamente é Friday antes do Dia da Ação de Graças, que eu acho que foi este sábado. What the fuck, capitalismo? Calma-te, deixa-me respirar um segundo. Eu comprei livros. Portanto, começando o mini haul, antes de falar sobre os livros que eu li, eu comprei o Rei Édipo. Pronto, eu li o Rei Édipo para a faculdade, nesta exata edição da RTP. Só que o livro é tão antigo, tão pobrezinho, que ele está-se todo a desfazer. E este livro tem a Antígona, o Ajax e o Rei Édipo. O Ajax eu não tenho em mais lado nenhum, mas a Antígona tenho. Queria muito o Rei Édipo numa edição boa, tipo, consistente, que não tenha as folhas todas a cair. E depois comprei também as Bacantes de Eurípides, com a tradução da professora Maria Helena da Rocha Pereira. Rei Édipo, a peça de Sófocles, retrata o mito de Édipo e um bocadinho do ciclo tebano. A história de Édipo sendo a seguinte: cronologicamente, antes ou depois do seu nascimento, os pais consultam um oráculo que lhes diz que o seu filho vai matar o pai e casar com a mãe. Portanto, eles pedem a um pastor para o mandar para longe ou fazer a exposição do bebê, porque na Grécia Antiga, quando tinhas um bebê que não querias, deficiente, rapariga, qualquer razão, eles faziam a exposição do bebê, punham o bebê na natureza e ele morria eventualmente. Os seus pais sendo já agora a rainha e o rei de Tebas, e Édipo acabou por ir para outra família noutra cidade. A certa altura, já em adulto, Édipo vai viajar pelo universo e acaba por, no meio de uma viagem, quando repousaram, lutar contra um gajo e matá-lo. Esse gajo vai ser o pai dele. Chega a Tebas, encontra-se com a Esfinge, derrota a Esfinge ao resolver o seu enigma, que é quem é que anda de manhã com 4 patas, à tarde com 2 patas e à noite com 3 patas, e é o homem. Após resolver o enigma da Esfinge, é-lhe dado o reinado de Tebas. Yay, obrigado, aqui tens Tebas. Rei Édipo, a peça de Sófocles, dá-se já depois deste enigma, da resolução deste enigma, e há uma praga a acontecer e eles tentam descobrir o porquê desta cidade parecer amaldiçoada. Tem personagens muito interessantes como Tiresias, o nosso querido Tiresias, o nosso adivinho cego, e esta peça retrata o período em que Édipo se começa a perceber do porquê desta cidade estar amaldiçoada, que é o facto de ele ter cometido um ato atroz, que é casar com a mãe e matar o pai. É uma peça que nos fala sobre o destino, sobre ser impossível escapar ao destino, tema clássico e óbvio principal da peça. Eu não sei se gosto mais da Antígona, mas tenho mesmo de a reler. As Bacantes eu não li, mas as Bacantes em si eram sacerdotisas que veneravam Dioniso e que em particular celebravam os mistérios de Dioniso ou Baco, Bacantes, Bacanais, Baco, pronto. Eu não tenho certeza sobre o que as Bacantes é em si, em particular o enredo, mas eu quero ir cego. Eurípides could never fail me. E depois comprei A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, em francês, porque eu estou a tentar aprender ou aprimorar o meu francês. Le Tour du Monde en... Ai, os números em francês não... 4 20s. Le Tour du Monde en 80 jours. Eu já li partes deste livro, porque eu tenho aqui uma edição em português, mas eu queria mesmo melhorar o meu francês, portanto vou ler em francês, e como é uma história divertida, simples, até um pouco não juvenil, mas é fixe para os jovens, então acaba por não ser uma escrita muito complexa, então vamos conseguir. Mas eu acabei de me lembrar que este haul não pode acabar, porque eu fui à Dona Ajuda e comprei 10 livros por 10 euros, 1 euro por livro. O primeiro é um conjunto de peças de teatro de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Absolutamente lindo! A primeira peça de Ésquilo é Prometeu Acorrentado, depois temos os 7 contra Tebas, temos a Antígona, as últimas 3 peças nesta compilação são a Medeia, Andrómaca e as Vespas. Temos uma compilação caótica de teatro grego, e acho absolutamente incrível. Os próximos livros são tipo um full set desta coleção.
que é tudo sobre civilizações semi-antigas. Aquela que eu mais tive interesse foi Troia e os Troianos. Portanto, neste livro eu estive a folhear um bocadinho, falamos sobre Troia e quem seria o povo troiano. Temos Troia de Homero, mas depois também temos o resto baseado na arqueologia. Depois temos os celtas, os iberos, os vikings, os fenícios, os medos e os persas. E depois temos os egípcios, os gregos e os etruscos. Portanto, este foi o haul. Agora vamos passar para o meu wrap-up de novembro. Todos os livros que eu li em novembro. Que neste caso são só 3. Portanto, o primeiro livro que eu li em novembro foi Magia no Mundo Grego Antigo, de Derek Collins, que é um livro sobre o uso de bruxaria na Grécia Antiga. Grande parte da magia na Grécia Antiga, quando falamos sobre isso, resume-se muito aos papiros mágicos, às tabletas de imprecação e maldições e não sei o quê, e à magia erótica, mas este livro é um pouquinho mais abrangente, ou seja, não fala só sobre essas práticas, mas também fala um pouquinho sobre a teoria por detrás, a filosofia por detrás. Há um pequeno capítulo sobre magia simpática. Isto é na primeira secção, que se intitula Magia, o que é e como funciona. Mas também temos capítulos sobre magia e os deuses e a natureza. Falamos sobre adivinhação e os hipocráticos, medicina. Há muitas secções sobre diferentes termos, que palavras é que eram utilizadas e quais as conotações, porque muitas vezes muitas palavras utilizadas para magia e para os praticantes de bruxaria eram utilizadas num contexto de burla. E depois, no fim, também há uma secção sobre a lei, e também em Roma, especialmente em Roma foi mais legislado, como tudo foi mais legislado em Roma. Mas, é muito mais abrangente, não é só sobre as coisinhas em específico, é sobre todo o mundo à volta e é muito interessante. Eu acho que lhe dei tipo 4 estrelas. Magia no Mundo Grego Antigo, muito interessante. Depois li A Metamorfose de Kafka. Eu tinha começado a ler este livro há alguns meses atrás e tinha lido tipo 20 páginas. Depois decidi pegar nele outra vez em novembro e li-o, obviamente, num dia, porque são 96 páginas já agora. São só 96 páginas, eu não sei porque que eu estou a ler há tanto tempo. Eu li-o nos transportes públicos, tipo literalmente na viagem para a faculdade e depois da faculdade. Portanto, bastante simples, podes ler em 2 viagens. Como é sabido, A Metamorfose de Kafka é sobre Gregor Samsa, um homem que acorda e de repente é um inseto gigante. Portanto, Gregor Samsa acorda um dia, num belíssimo dia de trabalho, e acorda e é uma barata, um bicho, um inseto gigante. A Metamorfose fala sobre esta metamorfose e sobre as suas consequências no trabalho e na família Samsa. Eu escrevi uma review bastante bem colocada, eu não conseguiria ter dito melhor. Esta review tem spoilers, portanto eu vou pôr tipo aqui uma indicação de que há spoilers e quando acabar quer dizer que já não há spoilers. A meu ver, Kafka explora brilhantemente a desumanização da classe trabalhadora. Gregor, o único que ganha pão da família Samsa, é transformado num inseto, tornando-se incapaz de trabalhar por mais que queira e, portanto, torna-se inválido, monstruoso e repulsivo. A família, não vendo proveito nele e sem vontade de o conhecer ou compreender na sua nova forma, alieniza-o e deseja que ele morra. Então, quando Gregor sucumba à fome e violência, a família sente um alívio enorme e procura uma nova vida, deixando no passado Gregor e a sua metamorfose. Numa nota pessoal, passei o livro inteiro a tentar encaixar esta metáfora em inúmeras circunstâncias e a várias ela se aplica. Este livro é moldável o suficiente para ser uma análise credível à alienação de pessoas com deficiência ou com problemas psiquiátricos, ou então à desumanização da classe trabalhadora, vista como apenas máquinas, meios para um fim. Porventura, podia aplicar-se à repulsa perante pessoas queer e trans que, ao divergir das expectativas, são alienadas do seu núcleo familiar. Isto aqui é muito resumido, até porque o livro também é curtinho, mas basicamente eu passei o livro inteiro a tentar pensar: uau, isto é mesmo exemplificador de várias coisas. É específico o suficiente para ser interessante, mas é vago o suficiente para poder ser aplicado em inúmeras ocasiões. Gregor tornar-se um inseto tanto pode ser uma metáfora para ele tornou-se deficiente, ele partiu uma perna e nunca mais consegue andar, ele teve uma doença mental, física, psiquiátrica, e também pode ecoar, como ecoou em mim, nos ouvidos de pessoas queer e trans e LGBT que se sentem muitas vezes alienadas ou que sentem que as pessoas têm repulsa para consigo, mesmo membros da sua própria família, e acho que é absolutamente brilhante.
O último livro que eu li em novembro foi o Drácula, de Bram Stoker. Eu não sei o que dizer sobre Drácula, porque não tenho nada... Podemos dizer que Drácula é um romance epistolar, penso eu, porque é contado maioritariamente através de cartas, entradas de diário e notícias, recortes de notícias. Eu absolutamente adoro livros contados através de cartas, romances epistolares ou então diários e coisas assim. Drácula é contado através da perspectiva de inúmeras pessoas. Todas as personagens aqui têm um diário, mas logo de início começamos com o diário de Jonathan Harker, que vai à Transilvânia, à mansão do Conde Drácula, fazer uns quantos negócios, ensinar-lhe sobre o negócio londrino, como é que funciona o comércio em Londres, ensinar-lhe um pouquinho de inglês para ele poder começar os seus affairs em Londres. Até que Jonathan Harker se apercebe que ele está preso na mansão do Conde Drácula e que o Conde Drácula é um morto-vivo, é que é um vampiro. Depois é toda uma saga a tentar proibir o Conde Drácula de vir a Londres e fazer o seu caos nefasto, horrível em Londres e matar pessoas. A certo ponto eu estava tão farto de ler este livro porque eu só queria avançar e tipo descobrir as cenas. Somente porque nós já sabemos tudo, não é? Não só nós já temos o conceito de vampiro muito dentro das nossas cabeças e da nossa cultura e já sabemos mais ou menos como é que a história do Drácula, mesmo não tendo lido o livro, funciona, mas para além disso, mesmo que eu nunca tivesse ouvido falar sobre vampiros ou sobre o Drácula, tu já sabes o que é que vai acontecer, porque há coisas que as personagens não sabem, mas que tu como leitor já te estás a perceber, é fácil de chegar lá. Mas as personagens estão só tipo, o que é isto? E tu estás tipo, mano, é claramente um vampiro. A única coisa que eu tenho a dizer é que, obviamente, como qualquer pessoa na cultura de hoje em dia, já viu várias versões de vampiros em livros, filmes, séries. E sobre o Drácula em específico, há uma série na Netflix que tem 3 episódios longuíssimos, para aí de 1 hora e tal, 2 horas, 3, não sei, mas que conta a história do Drácula mais ou menos quase como se fosse o livro, mas com, no fim, uns toques mais diferentes e mais contemporâneos, mas conta de uma forma muito perto do livro, com uns toques inovadores que eu acho que são válidos, mas eu estava à espera que Drácula fosse mais gay. Porque Drácula ataca várias vezes homens, mas só as mulheres é que ele tem interesse em sugar o sangue e transformar em vampiros. Não, mas eu estava à espera que tipo fosse mais tipo, também vou transformar homens em vampiros. Não, é só as mulheres. Por fim, vamos mesmo acabar e falar sobre os livros que eu quero ler em dezembro para acabar o ano em cheio. Obviamente isto são apenas sugestões, mesmo que eu leia a mesma quantidade de livros que eu queria ler nesse mês, provavelmente nunca vão ser os mesmos livros que eu selecionei, porque eu sou muito caótico com as minhas leituras, eu leio o que é que me apeteça, quando me apetece, é muito caótico. Eu gostava muito de acabar o Babel, das 550 páginas eu li 22, e o problema do Babel é que eu gosto muito de ler fora de casa, nos transportes públicos, só que eu nunca quero levar este livro comigo. Ele não é assim tão grande, mas eu nunca o quero levar comigo porque eu penso que vai ficar pesado na mala, depois eu não o vou ler, ou então vou ler tipo durante 3 segundos. Ele não é só gordo, ele é tipo A4 quase. Eu queria ter lido em setembro porque é bué da academia, início de aulas, não sei o quê, outubro. Até agora é sobre um senhor britânico que vai a um sítio na Ásia e vai buscar uma criança e leva a criança para se transformar num mega académico e tem algo a ver com tradução, eu não sei. Já o Misery de Stephen King é sobre um autor que tem um acidente e a enfermeira que está a cuidar dele após este acidente adora os livros dele. Mas adora demasiado porque ela está muito zangada porque a personagem favorita dessa enfermeira morreu. Isto está logo escrito aqui atrás, não é nenhum spoiler. Então a enfermeira é um bocado maluquinha e é o caos. Le Tour du Monde en 80 jours. A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, mas em francês. Este é o único livro em francês que eu tinha em casa, então eu comecei a lê-lo mesmo para aprimorar o meu francês. A Vida Cotidiana na Grécia, que é bastante basiquinho. Depois queria ler o segundo livro de The House in the Cerulean Sea, que é Somewhere Beyond the Sea. Eu quero muito lê-lo, eu tenho esta edição toda bonitinha. Então estes são os livros que eu quero ler em dezembro. Então é basicamente isto. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado e subscrevam porque eu sou incrível. Não, subscrevam porque vocês querem ouvir um gajo esquisito a falar sobre livros. Querem bem. Portanto, é isto, espero que tenham gostado, tchau!